Deus não existe. Se Deus existisse, não existiria a injustiça. A injustiça que faz o forte tomar e humilhar o fraco. A injustiça que estrangula o homem honesto e dá vida ao assassino. A injustiça que ceifa a vida de milhões, segundo a segundo, pela fome, pelas doenças incuráveis, pelas mãos de homens tão odiáveis que nem mereciam existir. Deus, esse Deus não existe. Se Deus existisse tal qual o homem fala, não haveria a morte. A morte que me estremece só em pronunciar. Que medo tenho dessa tal de morte, que nos cega da luz da vida, nos arranca do mundo sem dó. E pior do que sentir a dor de morrer é não sentir nada, porque a morte é nada. Porque a vida foi esganada e todas as coisas que poderiam ser não serão, porque a morte existe e Deus não. Mas que dizes, meu Pai? É mesmo assim vazio o teu coração? Se não houvesse Deus, quem nos daria pão? As lindas estrelas, papai, sempre a brilhar, o sol, as plantas, o grande mar, quem os fez? Quem os pôs lá? Como pode nenhum Criador e uma criação? Se assim fosse, meu Pai, quem fez o amor então? O amor que Deus acendeu em cada filho, como um brilho, uma chama, a guiar os passos de quem ama, pelos ingratos chãos da terra, esta escola de todo ser que erra, mas que busca redenção. E por isso Deus existe eternamente. Bastava que existisse o amor somente, mas não, há também a perfeição de fazer a vida após a vida em uma longa sucessão. Meu Pai, não há morte, tal como o Senhor acredita. Ouve o que eu digo, por favor, e medita, que por isso existe a justiça divina, que de vida a vida não pune, ensina todo homem revoltado. Eis porque não há injustiças, Pai. Atenta, e por mais que ela seja lenta, não falha nunca. Às vezes até demora uma eternidade, mas é porque Deus quer nos dar oportunidade de se redimir. Mas no fim, não tem saída. Se eu humilho, eu serei humilhado. Mas se sem medida eu amo, sem medida eu serei amado. Boa noite. Eu queria que essa conversa de hoje não fosse só uma palestra. Por isso eu já estou agora abrindo espaço para quem quiser não, para todo mundo, assim que acabar, porque eu não vou falar até o último segundo, se pronunciar para perguntar, para falar, para dar a sua opinião, porque se eu não souber responder, aqui, o Aurora Redentora tem uma falange de espíritos iluminados que responderão suas dúvidas. Você precisa tirá-las, se você as tem. Esse diálogo que foi travado entre um pai e um filho é um diálogo exterior, de um pai com um filho conversando. Mas esse diálogo muitas vezes acontece dentro de nós. Nós nos estarrecemos, nós nos escandalizamos com o que vemos por aí afora. E de repente nos perguntamos, onde está a justiça divina mesmo? Como é que pode? Um Deus bom que dizem que é, e de repente a gente vê tanta dor, tanto sofrimento, tanta gente sofrendo, e o pior,
A gente sofrendo, porque o outro sofre até certa medida, mas a gente não pode sofrer nenhum centímetro. Os outros podem sofrer um pouquinho, nós não podemos sofrer absolutamente nada. Os espíritos que nos falam acerca da famosa transição planetária, porque passamos, esse termo quem é espírita já ouviu pelo menos 200 vezes, sem saber do que se trata, fala que a dor é necessária. Como é que a dor é uma coisa necessária? Por que é preciso sofrer para que o mundo se transforme? Muito bem, os espíritos também explicam por que é preciso sofrer. Porque se o mundo está se transformando e vai se transformar em um mundo melhor, olha, 21 de dezembro o mundo ia acabar, não ia? E eu não ia? Acabou? Acabou não. Não acabou, o mundo está se transformando. Está se transformando para melhor, tomara, né? Porque se estão encarnando espíritos cada vez melhores, é porque o mundo está se transformando para melhor. Esses espíritos que estão encarnando são muito mais perceptivos do que nós. Porque eles já foram preparados no plano astral antes de reencarnarem para viverem em um mundo de transição. E o que é uma transição? O que é um período de transição? É um período que está no intermédio entre um que sai e um que fica, de modo que o período de transição tem características da fase que está saindo e tem características da fase que está chegando. A fase que está chegando são os avanços na moralidade, conceitos de liberdade, conceitos não apenas de liberdade, mas de democracia, de respeito ao próximo, conceitos que de certeza estão vindo, são como se fossem os braços do mundo de regeneração nos alcançando. Não apenas conceitos, mas ideias concretas de tecnologia, da qual o homem dispõe como nunca dispôs. Tecnologia, você pega um tablet não, um iPhone, agora pode pegar esse seu iPhone e ligue para a China, do outro lado do mundo, e você vai falar com a pessoa que está lá na China sem nenhum problema, na hora vendo a pessoa falando lá. Isso é, e não apenas no ramo tecnológico, na ciência, na química, na física, na biologia, está se prestes a descobrir a raiz da matéria, o bóson Higgs, as partículas nanoatômicas, as partículas quânticas que o homem tanto buscou por tanto tempo para saber do que tudo é feito, do que tudo é formado, matéria e energia, mas por que matéria e energia? Esses são os ventos da próxima geração que virá, mas ainda tem também a fase que deixamos. E essa é exatamente caracterizada pela dor que vive hoje. Ah, mas a dor hoje é como nunca. Os espíritos de hoje são revoltosos. Antigamente não era assim. Antigamente eu botava a cadeira na calçada e ficava olhando o povo passar, porque eu era desocupado. E hoje a gente não pode nem ir para a calçada porque assaltam. Realmente, espíritos um pouco mais ignorantes estão encarnando. Mas por que eles estão encarnando? Se o mundo é para se regenerar, mas é lógico, se estão encarnando espíritos muito evoluídos, vindo muitas vezes de outras galáxias, que esse conhecimento não se perca, que deem uma última chance aos espíritos que são mais trevosos, para que eles também tenham a oportunidade de crescer e de repente gozar do mundo de regeneração que virá. Você sabe qual é a diferença do mundo de regeneração para a prova de expiação, que é o que a gente está vivendo agora? Você vive ouvindo falar mundo de regeneração, mundo de transição, feliz, celeste, primitivo e tal. E não sabe a hora. O mundo primitivo, a Terra já foi. O mundo primitivo há um bocado de tempo e não é mais. O mundo primitivo, o nome já diz. Não há inteligência no mundo. Há apenas o barbarismo, as formas de vida menos complexas e nenhuma intelectualidade, nenhuma moralidade. Esse mundo avança, vira provas e expiações como o nosso, porque o ser humano agora já possui razão, ele já discerne o que é certo e o que é errado, então ele já pode sofrer as consequências do que ele fizer de errado. Prova e expiação. Depois de prova e expiação, regeneração. O mundo de regeneração será um mundo no qual os espíritos que sofreram em prova e expiação se regenerarão em um mundo em que não haverá mais tantas guerras, não haverá mais tanto sofrimento e tanto escândalo.
E para que esse mundo de regeneração chegue, a espiritualidade está trabalhando ardentemente em novas reencarnações. Por isso fala-se tanto, acho que você já teve até uma novela, que está escrito nas estrelas, das crianças índigo. Quem já ouviu falar das crianças índigo? Por gentileza. Muita gente. Eu queria fazer uma enquete rápida. Quem aqui é espírita novato? Espírita recém-iniciado? 1, 2, 3 meses. Por favor, levante a mão. Ninguém. Certo. Não, só para calibrar uma garotinha ali. Só para calibrar o teor do discurso. Pois bem. E quem não é espírita? Tem alguém que não seja espírita aqui? Bom, ótimo. Continuando a nossa conversa, aí tem a tal das crianças índigo. Você já ouviu falar, mas será que você sabe do que se trata? Aquelas crianças que quem tem evidência diz que tem a aura azul. Aquelas crianças que são portadoras de uma percepção, muitas vezes mediúnicas, que nós adultos não temos. Aquelas crianças que têm um senso de moralidade avançado para a idade delas, um senso de intelectualidade avançado para a idade delas. Crianças que com 6, 7 anos já desenvolvem raciocínios que você com 40 fica doido querendo saber como foi que ele fez aquilo. Crianças com 6, 7 anos já têm uma ideia de justiça que você fica, mas quem ensinou isso a ele? Com quem ele aprendeu isso? Essas são as crianças que nasceram desde a década de 80, que estão nascendo até hoje hoje não são mais as índigo, são as cristais, porque as índigo têm um senso de intelectualidade muito avançado. As cristais também os têm, mas as cristais possuem ainda um senso de moralidade muito avançado. Ou seja, além de muito inteligentes que são, muito solidárias são também. Conseguem não apenas ver o que os circunda, ver as entrelinhas da ciência que os circunda, mas os sentimentos dos que os circundam, crianças cristais. E nesse impulso é que a humanidade há de se regenerar, porque os espíritos novos estão chegando e os velhos estão saindo. Certo que os velhos estão recebendo as últimas oportunidades de reencarnarem. Alguns estão as cumprindo bem, tanto é que eu estou aqui muito bem conformado e disciplinado. Mas outros não cumprem bem a sua tarefa e são levados para... Aqui eles atrapalhariam apenas, porque eles não possuem o que nós precisamos. Mas em outros mundos, certamente, eles ajudarão. Como foi feito na Terra. A Terra, muito tempo atrás, quando não tinha intelecto nenhum no avanço natural, a evolução que era guiada pela seleção natural, não tinha como haver raciocínio, não tinha como haver intelectualidade. Então, seres de outros planetas que eram certamente revoltados, mas que possuíam um intelecto suficiente para impulsionar a evolução da Terra, assim vieram e ajudaram. E hoje estamos como estamos. Pois bem, eu estou ficando um pouco inquieto. Eu queria saber dos jovens. Eu queria saber dos jovens do terceiro milênio. Pois bem, sabe o que eu queria falar? Nesse mundo que estamos vivendo, está havendo uma quebra de paradigma muito grande. As religiões, de repente, estão perdendo, fiéis não, estão perdendo credibilidade. Por que será que estão perdendo? Outro dia saiu uma estatística dizendo que a Igreja Católica, como nunca, em percentual, teve tão poucos fiéis. E a Igreja Evangélica só aumentando, os espíritas do mesmo e tal, mas isso não interessa. Mas por que os dogmas estão perdendo espaço para as pessoas? É porque as pessoas estão se distanciando de Deus. Um exemplo, a ciência ficou materialista, a ciência é ateia. Por quê? Por que a ciência tem que ser dissociada da religião? Se a ciência fala do mundo e mundo quem fez foi Deus, por que a ciência tem que estar longe, tem que negar a religião? A ciência não é para negar a religião, como a ciência não nega Deus. A ciência nega Deus, senão a ciência nega o Deus dogmatizado que foi criado na Idade Média. Aquele Deus vingativo, aquele Deus ciumento, aquele Deus vaidoso, que é capaz de derrogar as próprias leis aos caprichos dele. Esse Deus realmente que não tem sentido nenhum de existir, a ciência não concorda. Contudo, nós sabemos que Deus não é assim. Deus é perfeito em todas as suas atribuições. Deus é inteligente, a inteligência suprema do universo. Allan Kardec perguntou para os espíritos: que é Deus? Deus é a causa primeira de todas as coisas. A inteligência suprema do universo. Prove, Allan Kardec diz. Me dê uma prova que Deus existe.
Os espíritos logo disseram. Um axioma muito utilizado, axioma é uma verdade irrefutável. Em uma verdade irrefutável que vocês têm, toda consequência tem uma causa, todo efeito tem uma causa. Busque a causa de tudo que o homem não fez. Isso foi feito por Deus. Muito simples. Como é que se nega a existência de Deus assim? O próprio Einstein. Bom, depois eu falo de Einstein, porque está previsto. Pois sim, estamos no clímax dessa transição planetária, quando uns espíritos deixam o mundo e outros chegam. Espíritos vindos de outras galáxias, muito evoluídos, com um senso de intelectualidade e moralidade muito avançados, já estão povoando as zonas astrais do nosso planeta. E da mesma forma como nós pensamos ininterruptamente, e os nossos pensamentos são como ondas que ficam ao redor de nós, nos caracterizando, os espíritos que estão em outras zonas também estão pensando ininterruptamente. Nós, atrasados e ignorantes que somos, temos pensamentos atrasados e ignorantes. Os espíritos evoluídos têm pensamentos evoluídos muito adiantados. E esses pensamentos chegam até nós. Por isso que nós muitas vezes sentimos o ímpeto do bem, de fazer o bem, o ímpeto de fazer o certo, não apenas por causa da nossa vontade interior, porque nós a temos também, mas porque esses espíritos que estão chegando cada vez mais estão nos convidando e estão dizendo: olha, o tempo está acabando, olha que tu vai no chupão para outro planeta, cuidado não, viu? Aí você se atenta. Pois bem, voltando a falar da religião, por que as pessoas estão tão descrentes? Você pergunta para a pessoa, ela responde o quê? Eu sou agnóstica. Eu acredito em Deus, eu acredito que tem alguma coisa, mas ela não se filia a nenhuma religião. Por que ela não se filia? O problema é dela? O problema é da religião. A religião, o homem está avançando, a ciência está avançando, o intelecto está avançando e as religiões estão ali. Não querem sair do canto, acham que isso é bom para elas e é péssimo. Porque o homem avança e deixa a religião para trás. A interpretação que as religiões fazem das escrituras estava certa? Estava no tempo delas. Hoje já não tem mais volta. Hoje você não pode querer interpretar como interpretou alguém que viveu na Idade Média a mesma escritura, e eu posso até dar exemplos mais à frente, que eu vou falar somente das escrituras. Porque as pessoas não acreditam mais nas religiões e elas têm razão. Porque o futuro não é a gente se prender a religiões que nos prendem. O futuro é nossa mente ser liberta de todos os rituais, de todos os dogmas e preconceitos. Termos mentes livres para pensarmos como Deus quer que pensemos. Deus não nos dá fórmula de concebê-lo, tanto é que nós não temos como concebê-lo. Deus não nos dá forma de encontrá-lo. Religião quer dizer o quê? Religar, do latim religere. Religar. A religião se propõe do seguinte modo: olha, eu sou a religião, eu te religo com Deus. Tu só encontra Deus por meio da minha vontade, por meio do padre, por meio do bispo, por meio do pastor, por meio de não sei de quem. Não, essa história acabou. Na hora que eu perceber que Deus está em todo lugar, eu não preciso de religião nenhuma para me contar e para me dizer como é que eu encontro Deus. Não, tu faz assim, são 10 dessa, 20 dessa, 5 dessa, e aí você está perdoado. Não, senhor, não é fácil assim não. Você tem é que expiar o mal que você fez. O apóstolo Paulo de Tarso, em Atos dos Apóstolos, uma vez falou, e ninguém entendeu isso, aí depois ele explicou. O amor cobre a multidão de pecados. O que quer dizer? Quer dizer que você erra. Você erra como qualquer ser humano erra. Mas você pode reverter o mal que você fez a alguém por meio do amor. Você não é obrigado a sofrer 100%, até porque nós estamos em dívida, mas pagando apenas 5% da dívida que temos, e também desse jeito aqui. No centro espírita, sentado confortável embaixo do ventilador, a gente está indo até bem porque a gente fez. Pois bem, e essa mentalidade de hoje não aguenta mais religião, não aguenta mais ritual, quer se libertar, quer promover o novo mundo. São os jovens do terceiro milênio. Os jovens do terceiro milênio. Quem são os jovens do terceiro milênio? É a humanidade que está deixando uma mentalidade infantil para trás
para deixar que a mentalidade madura do homem, do espírito do século do terceiro milênio se achegue. E se estamos em um período de transição, logicamente, estamos no meio de dois antípodas. Se deixamos de ser crianças espirituais para sermos adultos espirituais, somos jovens espirituais. Jovens que, como qualquer jovem, têm os seus conflitos. Os jovens da carne têm seus conflitos carnais, biológicos, fisiológicos, psicológicos. E nós, jovens espirituais que somos, temos os nossos conflitos igualmente espirituais. As ilusões que se abatem conosco sobre o que é bom e o que é ruim, sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que eu tenho culpa e sobre o que eu não tenho, sobre se o que eu vou fazer vai gerar consequência ou não vai. Estamos deixando sim a infantilidade para chegarmos sim a uma maturidade, mas temos que seguir o caminho certo para encontrarmos Deus literalmente como Ele quer que nos encontre. Não aquele Deus antropomorfizado, ou seja, em forma de homem, o Deus de Moisés, o Deus punitivo e vingativo. Foi Deus quem disse que era assim. Moisés, na tábua dos 10 mandamentos, Deus diz desse jeito para Moisés: eu sou um Deus ciumento. No primeiro mandamento. Pode olhar, no Êxodo capítulo 2. Eu sou um Deus ciumento e vingativo, que puno a culpa do pai no filho e no neto até a terceira geração daqueles que me desonram. Disse: não dá para ter medo de um Deus desse. Contudo, eu sou um Deus bondoso, que glorifico até a 1000ª geração daqueles que me glorificam. Ou seja, é um toma lá da cá. Ou seja, Deus é que nem Jacó. Escutai, povo de Deus, porque o Senhor dos Exércitos vos ordena. Vede o que ele fez ao Egito. O que foi que Deus fez com o Egito? 7 pragas. Para o Egito nunca mais se levantar. Tanto é que os egípcios que moram lá hoje não são os egípcios, né? O esplendor da civilização egípcia se acabou. Então, Deus era o Deus do medo. E quem foi que acabou com o paradigma do Deus do medo? Até hoje tem gente com medo de Deus. Ai, eu sou temente a Deus. Deus castiga. Que Deus castiga nada? Deus castiga o quê? Quem foi que acabou com o paradigma de Deus malvado? Foi Jesus. Chamando ele de quê? De Pai. Quando chamaram ele de Pai, os fariseus parecia que estavam com os olhos pegando fogo. Blasfêmia! Blasfêmia, chamou Deus de Pai. Não, mas Deus é Pai, Deus é bom. Nós é que somos maus e enxergamos a nossa maldade nele. Quando Jesus disse que Deus era Pai, Ele estava querendo que nós fizéssemos para com Ele como fazemos para o nosso Pai, pedíssemos a proteção que Ele pode nos dar. Mas toda a pureza que Jesus deixou para nós se perdeu. Porque hoje o homem continua aflito, desamparado, como se não tivesse um Pai celestial que tudo pode. Como é que pode se perder do jeito que se perdeu? Porque do jeito que Jesus deixou, era para ser as 1000 maravilhas. Mas o homem egoísta, ciumento que é, não soube aproveitar. Quer dizer, soube aproveitar de uma maneira errada. Pegou todo o legado de Jesus e transformou. Fez a sua maneira. Por isso que nasceram as religiões. As religiões é a doutrina de Jesus adaptada, no caso ocidental, é a doutrina de Jesus adaptada aos egoísmos e aos caprichos humanos. Você vai ser perdoado se você pagar a penitência. Mas eu não tenho, então você vai para o inferno. Muito simples. Mas eu posso dar minha casa. Sua casa não é suficiente. Então nós podemos mandar você para o purgatório. Como é que a gente sabe que se perdeu desse jeito? Você diz assim: Diana, é muito fácil. Basta pegar os originais das escrituras. Seria fácil. Dá para pegar os originais das escrituras? Dá ou não dá? Daria ou não daria? Não daria, vou logo dizendo. Onde é que estão esses originais? Quem se arrisca a dizer? Quem disser vai ganhar um choquito. Onde é que estão os originais? Começa com V,
Começa com V? Não estão no Vaticano. Pior, olha, seria muito bom. Os originais se perderam todos. Não sobrou nenhum. Porque o original... Perdão? Não foi achado. Nenhum original. Por isso que a pureza do mestre deve ser... Hein? A cópia mais antiga seria? A cópia, eu vou lhe dizer agora. Os originais se perderam. E onde está a cópia mais antiga? Por onde ela andou? É o seguinte, eles escreviam o Evangelho. Só que era escrito em papiro. E papiro se desfaz com o tempo. Então, com 30, 40, 50 anos, o papel estava espedaçando. O que é que eles faziam? Uma cópia. Quantas cópias não foram feitas? De 2.000 anos, 2.900 anos para cá. Quantas? E não é só isso não. Ô fulaninho, me arruma um Mateus. Você não está aqui, eu te empresto o meu, copia lá. Era desse jeito. Se você quisesse o Evangelho, hoje você quer o Evangelho, você vai bem ali e compra R$8. Fosse pelo menos 80, é 8, ninguém compra. Você vai, copia e leva para casa. Quantas vírgulas você está copiando? Uma besteira, uma vírgula. Imagina uma escritura. Quantas vezes não foi copiado? Agora, sempre escondidos porque eram perseguidos pelos romanos. Agora é o seguinte, falando em romano, nessas idas e vindas de cópias, certa feita, sabíamos, vamos ver o termo igreja. Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, tu és a pedra sobre a qual eu edificarei a minha igreja. Pedro ficou assim: meu Deus, eu não sou digno, eu não posso. Ele pensando consigo: eu não posso. Senhor, eu não sou digno. Mas não disse, ele ficou só com ele, porque ele conhecia as imperfeições dele. Pedro sabia que se fosse colocar uma doutrina do tamanho que era o cristianismo na mão dele, ele a perderia. Então ele ficou muito aflito e triste. E certo dia ele foi pescar com seu irmão. Estava tão triste, mas tão triste, que nada ele pescou, nenhum peixe. Jogava, tirava, e nenhum peixe pescou. Voltava que a cara vinha de um jeito que parecia que estava voltando da guerra e tinha perdido toda a família. Jesus estava esperando ele na margem e disse: Pedro, que tens? Senhor, amargurado, passamos a noite inteira e não pegamos nada. Ele disse: pois alça-te e sobe a barca. Pedro se assustou, disse: se é Jesus, né, que está mandando, vamos lá. Desamarrou o camelo. Camelo é um nó que amarra-se do navio, o barco. Subiu na barca e foi. Era de manhã, a pior hora de pescar é de manhã. Aí Jesus disse: Pedro, lança naquela direção. Aí Pedro disse assim: Senhor, eu já lancei, mas porque tu está dizendo, eu vou lançar. Lançou, sabendo que não ia voltar nada. Começou a puxar. Quando começou a puxar, que ele começou a ver que estava vindo um monte de peixe, o irmão de Pedro chega e ficou sem ar. E começaram com ele almoço: aleluia, aleluia. Quando viu que era mais peixe do que eles pensavam, começaram a pular: é peixe, é peixe, é peixe. Ganhamos a semana. Ele ficou muito grato, ficou grato demais. Chegou para Jesus: mestre, o que foi? Tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Foi então que depois que ele chegou na praia com aquele rumo de peixe, ele disse: mestre, eu vim te agradecer. Ele disse: vieste agradecer? Pois vem comigo. Mas Senhor, não sei se posso. Vem, Pedro. Tu não serás mais pescador, serás pescador de homens. Aí ele entendeu. Ele entendeu que se ele quisesse ser pescador, ele nada conseguiria. Se ele quisesse ser pescador de homens, ele também nada conseguiria, sozinho. Porque quando ele pescou sozinho, ele nada conseguiu. Mas quando ele pescou peixe com Jesus, ele conseguiu.
de maneira que se ele fizesse Pedro naquela direção, ele conseguiria. Pois bem, não era nem para eu estar falando de Pedro, mas voltando à igreja, porque disseram assim: Pedro, sois a pedra sobre a qual edificarei a minha igreja. Olha o que Jesus estava querendo dizer. Querendo dizer que quando Jesus morresse, Pedro seria aquele que perpetuaria o seu ideal. Pedro levaria o cristianismo à frente, porque Jesus não disse igreja. Jesus disse o que está escrito no grego, eclésia. Eclésia não é igreja. Eclésia quer dizer comunhão, congregação, grupo, que não sei por que cargas d'água traduziu-se por igreja. Hoje, somente de 2000 para cá, é que se está corrigindo. A má interpretação fez o quê? Que pegassem os ossos de Pedro e construíssem uma enorme igreja em cima. A Basílica de São Pedro, que seria, intencionalmente, a igreja de Jesus. Pedro, sois a pedra sobre a qual edificarei a minha igreja. Opa, Pedro é a pedra, bota aqui, está aqui a igreja. Olha aqui a igreja de Jesus. Não é assim. Pois bem, voltando ao que estávamos fazendo, ao que estávamos falando, a ciência está ateísta. A ciência não crê mais na religião porque vê que a religião está muito infantilizada. As escrituras estão infantilizadas, mas não. É porque nós não estamos sabendo interpretar. Interpretávamos como crianças que éramos. Precisamos agora interpretar como adultos que seremos. Você quer um exemplo? A gente pode pegar o exemplo de Adão. Na hora, Deus fez o mundo em quantos dias? 7 dias. Está escrito onde? Em Gênesis, que Moisés escreveu. Aí tem gente, como é que pode? Tem gente até hoje que briga dizendo que foi em 7 dias. Como é que pode ser em 7 dias se milhões de milhares de trilhões de quantos, sei lá quantos estudos comprovam que não foi em 7 dias? Se eu tenho uma pedra que tem 1 milhão de anos, já quebrou a teoria de Moisés. Nós não estamos sabendo interpretar. Será que o dia de Deus tem 24 horas? Queremos colocar a escritura na nossa cabeça, sem esquecer, esquecendo que foi um texto escrito há 2.000 anos, há 4.000 anos, e foi escrito para pessoas de mentalidade completamente diferentes. Os povos hebraicos eram povos recém-saídos da barbárie, não entendiam nada de racionalismo, nada de civilismo, nada de civilidade, não eram intelectuais, eles eram pagãos. Os pagãos são aqueles que acreditam em vários deuses. Os gregos eram pagãos. Júpiter, Atenas, Hermes, Saturno, os deuses romanos, que vieram dos deuses gregos, Dionísio, Baco e por aí vai. Os vários deuses. O monoteísmo de Abraão, não é Moisés, Abraão veio antes de Moisés. O monoteísmo pegou e disse: não, meu amigo, só tem um Deus. Espera aí, não é assim não. Mas as pessoas não souberam entender o monoteísmo. E até hoje, os que estão reencarnando desde então não entenderam ainda. Tanto que existem pessoas que não conseguem desvencilhar a ideia de Jesus como sendo um Deus. Jesus, para alguns, é mais do que a encarnação de Deus. Jesus é o próprio Deus. Não pode. Se ele, uma vez ele disse assim, Jesus, para os apóstolos: eu sou um com o Pai. Aí um apóstolo chegou para ele e disse: mestre, que é isso? O Senhor é o Pai? Eu sou um em espírito. Se eu disser que eu sou um em espírito com a Rosinha, eu estou dizendo que eu estou compartilhando os mesmos ideais. Eu compartilho dos mesmos pensamentos. Eu compartilho das mesmas opiniões, das mesmas compreensões. Eu sou um com o Pai. Eu também sou um com o Pai. Queria eu ser um com o Pai. Mas, contudo, entenderam de outro jeito. Ao que Jesus respondeu: o Pai é maior do que o Filho, e um dia eu irei para o Pai. Rapaz, não tem nada a ver de Jesus ser Deus. Jesus é como se fosse o médium de Deus. Nunca na história da humanidade
nenhum outro espírito se igualou a Jesus em termos de conduta, moralidade e espiritualidade. Nunca. Emmanuel nos diz em seu livro A Caminho da Luz que Jesus, além de ser, como nos diz os Espíritos, referência e guia da humanidade, foi o espírito mais iluminado que já pisou no solo terrestre. Ai, mas tem Buda, tem Krishna, tem Lao Tse, tem Confúcio, tem não sei quem, tem Maomé, tem Abraão, tem... Jesus enviou Buda, Jesus enviou Krishna, Jesus enviou Lao Tse. Igualmente, Jesus enviou Akhenaton no Egito, Jesus enviou Maomé no Oriente Médio. Jesus não deixou nenhum de seus filhos, entre aspas, desamparados. Todos tínhamos que conhecer a moralidade que nos ajudaria a trepassar o portão da morte. Porque todo mundo morre, mas o que vai acontecer a nós depois que chegarmos lá é que é o negócio. Mas ninguém ficou desamparado. Todas as religiões, em fundo, pregam a solidariedade e o amor. Inclusive, a religião do materialismo e do ateísmo prega-se a solidariedade, porque nem os ateus estão desamparados. E aqueles que não aprendem a ser solidários ficam solitários. E ficam solitários porque esperam que os outros venham ao seu encontro. Porque você não pode ir e deixar de ser solitário sendo solidário. Inclusive eu ia falar sobre São Jerônimo, que foi porque tinha várias igrejas. Jesus não fundou nenhuma igreja, quem fundou foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, em nome de Jesus, fundou várias igrejas para difundir o cristianismo. Várias igrejas em todo o mar Mediterrâneo. Fundou ali na região da Palestina, fundou em Roma, fundou na Turquia, fundou onde hoje é a África, fundou em tudo que é parte. Mas os da igreja romana quiseram unificar tudo e fazer tudo em igreja só. Chamaram São Jerônimo para traduzir do grego, porque estava em grego, porque o grego era o inglês da época, para traduzir para o latim. Aí São Jerônimo disse assim: olha, eu estou fazendo essa carta para o Papa e estou de antemão dizendo que não tenho nenhuma responsabilidade sobre as traduções. Porque se eu pego dois originais que se contradizem, um deles está errado. Se eu pego dois originais que se contradizem, obrigatoriamente um deles está errado. Pois bem, dando continuidade à nossa conversa, eu quero falar sobre os jovens. Nós, jovens, todos nós que estamos aqui, jovens de alguma maneira. Por que o jovem é tão difícil de compreender? Porque é fácil de entender o velho? É fácil de entender a criança? Às vezes. Agora o jovem você não entende. Porque o jovem está passando por uma transição. Você às vezes vê ele se comportando como um adulto, mas depois vê ele se comportando como uma criança. Porque afinal ele está deixando a infância para ser um adulto. Aí você não espera, você não sabe o que esperar. Se vai esperar a resposta de uma criança ou se vai esperar a resposta de um adulto. Pois saiba, amiguinho, que esses jovens estão vendo tudo o que está acontecendo hoje. E são os jovens que vão promover todas as revoluções. Em todos os tempos, quem promove as revoluções são os jovens. Jovens que somos, todos nós. Quem é o jovem? Aquele que tem o dínamo, o ímpeto da mudança. Não é o jovem bonitinho que não tem ruga, que as pernas não têm nariz. Não é esse o jovem. O jovem é aquele que por dentro considera-se jovem. Pode ter o rosto cheio de rugas, mas se tem a alegria de viver e o ímpeto da mudança, da renovação, é jovem do mesmo jeito. Pois bem, serão esses que irão fazer a mudança de hoje. Hoje o mundo está com a civilidade abatida, comprometida. Algo que eu falei no início. Tanta morte, tanto desespero, tanto egoísmo por parte de quem tem muito e miséria por parte de quem tem pouco. Os jovens que hoje estão aqui veem isso e não aceitam. E muito antes de eles virarem adultos, eles terão a oportunidade de modificar.
Não concordo. Pois bem, pois eu vou lhe provar como é verdade. Quem fez as guerras do século XX, com ênfase para a Segunda Guerra, tinha filhos. Os filhos não concordavam com o posicionamento dos pais. Porque o pai sabia que milhões iriam morrer, mas não eram os seus filhos que iriam morrer. E os seus filhos não concordavam. Então, na primeira oportunidade que o poder foi dado aos filhos dos que fizeram a guerra, eles promoveram o fim da guerra. Na primeira oportunidade dos filhos que fizeram os preconceitos, eles desfizeram os preconceitos. Tanto é que, se você olhar a década de 60, a década de 70, quando houve o movimento liberal, o movimento democrático, o movimento feminista, todos os movimentos que você possa imaginar, com ênfase para o movimento hippie, todos esses são filhos da era do autoritarismo de 40 e 50. 68, 1968. Tem ninguém que estava vivo já aqui. Eu quis dizer outra coisa. Teve ninguém que participou dessa revolução. Alguns revolucionários, em 1968, conhecido como o ano que nunca acabou. 1968, Brasil. Passeada dos 100 mil. Ditadura militar. Começou com um protesto de 20 alunos contra a morte do estudante Edson Luiz, do Rio de Janeiro. Era a missa de 7º dia dele, mas se transformou em um marco. Em um marco da revolta contra a ditadura militar do Brasil. E os filhos da ditadura foram quem derrubaram a ditadura. 1968, Paris. A Revolução dos Estudantes Universitários. Paris virou de cabeça para baixo e entrou em chamas. Os estudantes, revoltados com a ditadura do general de Gaulle, que estava no poder desde que Hitler desocupou a França. 1968, Índia. A Revolução Feminista. Quando as mulheres disseram: nós existimos sim e temos direitos sim. 1968. Vixe, esqueci o quarto exemplo. 1968, Estados Unidos. Marcha pela Liberdade. Martin Luther King, em Washington. 1968, Tchecoslováquia. Primavera de Praga. Luta contra a repressão da União Soviética. Os filhos do autoritarismo, os filhos da hipocrisia, os filhos da incivilidade dos jovens, têm o ímpeto da mudança. E nós que vivemos no mundo materialista, que estamos vendo, filhos nossos irão ver a nossa hipocrisia e dirão: não será assim no futuro, porque hoje vivemos sob a hipocrisia. Vivemos sob a fachada de que o materialismo traz tudo, o consumismo traz tudo, e o consumismo não traz nada, porque se trouxesse não haveria tanta depressão, não haveria tanto suicídio, não haveria tanta gente reclamando tanto. Porque o consumismo é assim, faz você querer, e quando você tem, você não quer mais, você joga fora. Nesse eterno ciclo de compra, consome, joga fora, compra, consome, joga fora, compra, consome, joga fora. Inclusive a juventude se mercantilizou. Compra-se a juventude hoje porque é bonito. Por isso temos que ter cuidado quando falamos em juventude. Não falamos a juventude estereotipada, falamos a juventude interna. Porque a juventude estereotipada é até fácil, passar plástica, estou lindo de novo. Ganhei mais 20 anos. Eu estou falando da juventude, que significa ímpeto de mudança, mudar a humanidade. Inclusive, essa hipocrisia consumista levou isso para onde? Para as nossas relações interpessoais, com ênfase para o Facebook, que aprofundou, né? O Orkut já tinha começado, o Facebook aprofundou. Naquela de adiciono, uso e excluo depois. Se não me fizer mais,
nenhum proveito. Não tiver mais nenhum proveito. Nessa de adiciono, uso, excluo, adiciono, uso, excluo, adiciono, uso, excluo. E não só no Facebook, pior, na vida. Você conhece uma pessoa da faculdade, utiliza ela o quanto pode, depois esquece, nem se lembra que ela existe. Você passa por ela no meio da rua, reconhece que não fala com a pessoa. Porque o consumismo projetou-se, achamos que podemos consumir as pessoas em uma eterna troca de favores. Eu faço isso, você faz isso e depois acabou-se. E a amizade? Não precisa. Ele fez o que eu queria, eu fiz o que ele queria. Morreu aí. Essa juventude não ficará calada. Nós não ficaremos calados porque nós somos a essa juventude que assistimos o materialismo imperando e não concordamos. Queremos ver a modificação e queremos ver o mundo de regeneração se implantar plenamente. Pois bem, e o que Jesus tem a ver com essa reforma que nós promoveremos? É lógico, Jesus promove todas as reformas da humanidade. Jesus morreu, tem 2.000 anos. Não, peraí. Jesus, qual foi a última frase que Jesus disse? Não, ele ressuscitou depois disso. Ele disse isso, desencarnou, mas depois ele voltou. Ele voltou como ressuscitado, como a Igreja Católica diz. Ele ainda conversou bastante com nos passou, foi 11 dias ressuscitado. Cuidado, vamos ter cuidado na hora que a gente for falar de Jesus também, para a gente não mistificar. O que seria mistificar? Transformar Jesus em um Deus intransponível que a gente nunca vai conseguir chegar perto dele. Aí vai falar com Jesus, se prepara, se ajoelha, não sei o que. Jesus, não sei o que. Jesus está acessível a todos nós no tempo do nosso coração. Jesus não é um ser místico que transcende, que é inalcançável a nós, que precisamos de rituais para alcançá-lo. Não você vai encontrar Jesus se você for bom para a igreja. Como, por exemplo, o dízimo. O dízimo é ótimo para você provar para Jesus que está afim dele. Ou, por exemplo, a comunhão. Nada contra a comunhão. Você comunga em casa. Como Jesus disse, não fazer como o fariseu, que sobe ao altar e grita, Deus, meu Deus glorioso. Faz no silêncio do teu lar, trancado em teu quarto. Deus, tu és glorioso. Pois bem, continuando, Jesus, ele está diante de todas as reformas que se promovem na humanidade. Quando a Terra era apenas um aglomerado de massa quente, Jesus já estava lá. Eita, pau, Jesus veio só em 2 anos. Não, Jesus é o governador do planeta Terra. Eu não sabia, pois saiba agora. Jesus é o coordenador do planeta Terra. É Ele quem dirige, coordena, organiza e protege a evolução de nosso planeta. Ele está desde que o planeta era apenas uma bola quente. Foi ele quem participou dos laboratórios biológicos de formação do DNA, o código genético, para que hoje fôssemos o que somos. Foi ele quem encabeçou a descoberta do fogo, da escrita, o levantamento e a queda de vários impérios. Foi Jesus que nos ajudou a compreender o átomo. Foi Jesus que nos ajudou a compreender o cosmos. Foi Jesus que nos ajudou a compreender a psicologia, a parapsicologia, o inconsciente, a mediunidade. Tudo tem o dedo de Jesus por trás, assim como tudo o que existe tem a sabedoria de Deus por trás. É que nem aquela poesia. Quanta harmonia, quanta beleza. A cada dia nos ensina a natureza. Deus existe e está em todo lugar. No sol, na chuva, na estrela a brilhar. No passarinho, alegre a cantar. Está no ar que respiramos para viver. Na gota d'água, no rio e no mar. Também na flor, Deus podemos encontrar. No riacho, na cascata, Deus também está no monte. Então Deus vive eternamente na própria consciência. Pai de toda a criação, Deus é a suprema inteligência. Deus está em todo lugar, assim como Jesus está o tempo todo perto de nós, monitorando não só as nossas vidas, mas nesse incessante e coordenado movimento de
de direção de todas as nossas vidas, ao mesmo tempo Ele está monitorando toda a evolução planetária. E com Ele, nós conseguiremos, com a ajuda dele, implantar o novo tempo, porque será com Ele, será junto a Ele, será com a ajuda dele. Por isso nós não podemos nos desvencilhar de Jesus sempre. A marca do verdadeiro cristão é o trabalho, aquele que está sempre em ação para modificar o que está errado. Como a marca do verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as próprias imperfeições. Já para encerrar, eu gostaria de fazer só um chamado nessa reflexão que fizemos, de todos nós jovens que somos, de nossa responsabilidade em sermos jovens, porque a juventude um dia passará. E sabemos também que como jovens somos impotentes, porque nos falta muita maturidade. Não é só adulto, és adulto material, és um jovem espiritual. Ainda falta muito que aprender. E logicamente que ensinar, temos que amadurecer muito. Então temos que baixar a bola com muita humildade e reconhecermos o que nós queremos de nossas vidas e o que nós podemos fazer em nossas vidas e o que nós podemos fazer em nosso mundo. Porque o mundo, a nossa vida, quem constrói nós mesmos, como nos disse Emmanuel, a tua vida é como um livro que tu estás escrevendo. Cada dia é uma página. Cada hora é uma afirmação da tua personalidade diante das pessoas e das situações que te buscam. Assim, não menosprezes o ensejo de criar em torno de teu nome uma epopeia de amor, pois em cada resposta aos outros, em cada ato para com os semelhantes, gravas com tinta perene a história da tua passagem. Vive com Jesus na intimidade da alma, não te afastes dele. E reconhece o amor, porque só o amor é suficientemente grande e forte para nos orientar à escritura individual, nessa estrada longa que é a evolução, e que viveremos tanto e tanto em tantas vidas, em tantos mundos, ainda esperando um dia, pelo menos, ver Deus em sua plenitude. E como o nosso tempo esgotou, eu queria só saber, cadê o Sérgio? Cadê o Sérgio? Vem cá, Sérgio. E passar a palavra para o Sérgio para poder ele fazer a harmonização final, certo?